Nós temos 10 minutinhos aí para algumas questões com relação a essas duas últimas apresentações, do Dr. Rogério e do Dr. Rubens. Em português. Rubens, você mostrou esse trabalho no Pierres, mas ele preconiza naquela publicação de ser usada a insulina na solução parenteral. Mas nós tivemos uma experiência no samaritano que não melhora, que realmente a polaridade altera, se altera. O que você pode falar? Mas a gente tem uma experiência no samaritano que a gente, isso em conversa com a farmaco, o pessoal que faz a diluição, tem um nome lá que eu não lembro, que você, quando você joga insulina, essa solução é altamente polarizada, né? Quando você joga insulina lá, se perde um pouco da efetividade da insulina. Tá? Em função disso, a gente tem no samaritano usado um esquema que é mais ou menos aquele lá anterior. Você faz um basal sei lá, do que for necessário, né? O que eu costumo fazer é, quando ele sai da infusão contínua e passa para subcutâneo, eu faço aquele cálculo ali. Eu vejo quanto que ele precisa de basal, certo? Aí eu dou realmente 40% ou 50% subcutâneo, e dependendo do estado do paciente, se for um paciente cirúrgico muito grave, não sei o quê, às vezes eu faço de 4 em 4 horas e corrijo com ultra rápida, tá? Ou se for um paciente mais estável, eu faço de 6 em 6. A partir do momento que ele vai ficando mais estável, eu posso fazer até de 8 em 8 horas. Mas a experiência minha é que, se você tiver uma enfermagem treinada, tudo, você consegue os mesmos valores. Eu ia falar sobre transição da insulina EV para a insulina subcutânea no paciente crítico, né? Que você está saindo da bomba e passando para subcutâneo. Tem um documento da ADA que ele faz uma sugestão de você, por exemplo, um indivíduo usou 100 unidades no dia antes e está estável. Você acha que está no ponto de passar para subcutâneo. Então, esse documento fala que você daria uma margem de segurança. Ao invés de você usar 100% da dose anterior, você usaria 75%, 80%, 70%. E aí, vamos supor, de 70% que você tirou, você ficaria metade basal e metade seria, então, insulina rápida, dividida em 3 refeições. Então ele daria uma margem de segurança, ele não usaria 100% do que foi usado. Então, de 75%, 80%, 70%. Então, eu tenho feito isso e acho que é uma margem de segurança interessante. Queria saber o que os doutores acham sobre isso. Isso que você falou é exatamente o que a gente faz na beneficência portuguesa. E a gente não gosta de pegar o valor total de 24 horas, porque um paciente de UTI, em 24 horas, muda o estado dele. Então, a gente tem interesse de pegar o último período, que é onde a gente acha que ele está mais estável. E, realmente, se você fizer o último período vezes 4, você vai achar valores menores do que se você fizer os 24 somados. Isso também é uma garantia a mais para a hipoglicemia. A gente lá também reduz a dose em 20% e a gente depois divide em basal e prandial. Eu queria só comentar com o Rogério, eu tenho uma aula desse assunto, e eu tive um paciente no hospital, um ferimento por arma de fogo da cirurgia, que chegou a 1.672 unidades diárias de insulina. E eu brinco na aula para como é que eu faria para dar isso subcutâneo, que eu teria que fazer 400 unidades de 6 em 6 horas, coisas desse tipo. E, às vezes, os caras olham para mim meio estranho e falam, esse cara está chutando 1.600 unidades. Ainda bem que você trouxe um caso com 1.500 aqui, que me deu um pouquinho de credibilidade. Rogério, você mostrou suas métricas de redução da taxa de hipoglicemia, como ele mesmo coloca como evento adverso, mas foi de uma unidade fechada, foi da UTI, né? Foi. Você acha viável, você acha que a gente conseguiria, nós todos, implantando isso em hospital, conseguiríamos isso fazer em outras unidades, especificamente enfermaria, apartamento? Sim, porque eu mostrei só da UTI porque o assunto era crítico, mas esse dado a gente tem de todo hospital. Quer dizer, então você considera que, quando você fala todo hospital, todos os pacientes estão incluídos no protocolo? A dificuldade no meu hospital, você pega toda a glicemia. A penetração do protocolo nosso hoje é 30% dos pacientes em hiperglicemia hospitalar. Aí a gente foi olhar detalhadamente os outros 60%, 70%, e esses, em boa parte, são pacientes, por exemplo, com uso transitório de corticoide, ou que fazem hiperglicemia num contexto temporário.
E aí eu não sei qual é a margem que a gente tem, porque o nosso objetivo não é 100%, não acho que seja. Ninguém sabe qual é a relevância de tratar uma hiperglicemia de um corticoide que você vai sacar em 24, 48 horas. Ninguém pode dizer que é necessário, lógico, a menos que a glicemia está a 400 e tampa. Mas se tiver com uma glicemia de 190, né, então é difícil. A gente consegue, acho que se a pergunta é se a gente reduz em todo o hospital, reduz porque aí você implanta os dois ao mesmo tempo, subcutâneo e o EV, e um ajuda o outro, né? E a outra questão, que era em relação à transição, o grande desafio que a gente tem é que a tendência é tirar o paciente da UTI o mais rápido possível. A gente precisa fazer os leitos girarem, para os nossos hospitais serem rentáveis, sustentáveis e para a gente conseguir oferecer leitos para os pacientes. Então, todo aquele cenário que a gente tem dos estudos clínicos de 3, 4 dias de internação, no mundo real, na minha visão, não existe. E quando a gente faz o ajuste, a gente usa as últimas 4 horas, porque é a melhor estimativa que a gente tem, eu concordo que são as melhores. Mas eu acho que ainda assim a gente erra. No nosso caso, a gente até diz para usar menos insulina, mas a gente erra, e o nosso problema que a gente está discutindo é que a gente dá muito pouca insulina. Então, eu acho que aí a questão é a velocidade de revisão do caso, né? E aí você só vai acertar se você tiver uma enfermeira habilitada a fazer a revisão do caso para ajustar as doses mais rápido, né? Eu podia fazer uma pergunta para a plateia? Vocês acham que essa colocação do SOFA foi saiu da minha cabeça, tá? Vocês acham que é viável fazer isso numa UTI? Essa é a pergunta. O que você acha? O pessoal ia me matar se eu propusesse algo a mais na nossa UTI. Tem muito score, muito protocolo, muita... Eles... Não, mas eu acho que já existe esse SOFA. Eu também acho que simplification is necessitation. Quanto mais a gente complicar, mais difícil fica da gente implementar. A não ser que a gente faça uma importação maciça das enfermeiras belgas, da doutora, lá de Leuven, pode até trazer umas Stella Artois junto que a gente toma. Ele até me tirou o foco da pergunta agora. Eu acho que a questão da transição, a decisão mais difícil é naquele paciente séptico, com hiperglicemia de estresse, que você está usando a insulina para o tratamento. Ele não tinha o diagnóstico de diabetes antes. Como que você faz essa transição? Você simplesmente desliga e passa daí a fazer realmente só um slide scale? Porque ele estava precisando, passou a precisar realmente uma unidade por hora. Bom, se o paciente está fazendo uma hiperglicemia do estresse, é bastante, né? Se ele não estava usando insulina, não tinha diagnóstico de diabetes antes. Eu acho que isso os protocolos não deixam muito claro, porque se o paciente é diabético e ele estiver bem na UTI, você soma o quanto foi e colocou a insulina, mas a minha dúvida sempre é no não diabético, essa transição. Como que deveria ser feita? A transição no não diabético vai depender de como evolui a glicemia e a velocidade de infusão. Se ele tiver geralmente com uma dose de menos de 1, 2 unidades por hora, o próprio protocolo acaba recomendando você suspender e manter sem, né? Mas é um terreno de incerteza, porque se ele tiver uma instabilidade clínica, ele pode voltar a fazer a condição que determinou a hiperglicemia. Então, no paciente crítico, manda a avaliação prospectiva. Não tem regra, não é? Tem um monte de situações de nossas que são assim. Por exemplo, eu fui ver, por exemplo, como é que você calcula a dose inicial de bomba de infusão do subcutâneo. Tem um monte de regra. Na prática, você vai 24 horas depois, você muda toda a regra. Porque aí você colocou a regra X, que te deixou super confortável. Eu falei, usei o protocolo do estudo. E aí você revê 24 horas, o paciente decidiu que a melhor coisa que ele faz na vida dele é, antes de dormir, tomar 2 copos de leite. Aí você vai ver o basal, não é aquele basal que cai, porque aquele paciente é assim. Então, o protocolo serve para você, assim, a grosso modo, dar o pontapé inicial. Mas o que vai ser decidido no tratamento depende muito de como você joga a partida, né? Então, cada momento é uma coisa diferente. Que no diabético, se a gente ficar usando essa dose de 1 unidade hora para poder desligar a bomba, você pega o diabético com insulino resistência e tudo mais, você não vai desligar nunca. Então, isso, como um parâmetro, fica muito complicado. Quando está precisando bem pouco. O cara, às vezes, já era até insulinizado antes, tem uma resistência insulínica importante, diabetes tipo 2, está na situação de estresse. Se for usar isso aí, então, never...
vai desligar. E o não diabético, mesma coisa. Muito bom. Agora nós temos um intervalinho de 15 minutos, que eu proponho que seja de 15 minutos, para a gente antecipar um pouquinho o fim da reunião.